Olá, boa noite. Bem-vindos. Tudo bem com vocês? Como que foi o dia? Vamos aproveitar esse início para convidar as pessoas, dar coraçãozinho, encaminhar esse vídeo. Pode ser muito útil para alguém que você goste. Afinal, somos a média das 5 pessoas que nós convivemos. Então, você só quer gente boa, gente engajada, gente feliz. E fazer as pessoas felizes também. Ser feliz, quem não quer ser feliz? E o nosso desafio? Quem está participando do desafio? Fala aqui pra mim nos comentários se você assistiu às outras lives. A primeira live, que foi quando nós lançamos o desafio. Reclamar menos e agradecer mais. Se você não participou, comece agora. Sempre há tempo. Hoje nossa convidada é a Ellen. E eu já vou chamá-la. Nós vamos falar sobre relacionamento familiar e comportamento. Qual a relação desses dois? Como que a sua família de origem, o relacionamento com seus pais influenciam seus outros relacionamentos? A gente tem falado bem disso. Hoje vamos aprofundar mais no assunto. Então, me sinaliza aí se o som está ok, está bom, a imagem. E eu vou convidar a Ellen. Vamos aguardar a Ellen. E ela chegou! Boa noite! Boa noite, Sandra. Tudo bem? Tudo ótimo. Melhor agora com você aqui. Como você Tá me está? ouvindo bem? Tá me ouvindo Eu bem? Tá me vendo? estou ouvindo e te vendo. Pessoal, comenta aí, está todo mundo ouvindo e vendo, para a gente começar com um conteúdo bem legal, bater um papo, mandem suas perguntas. Som, como é que tá a imagem? Ótimo. Beleza, aqui a minha tela tá travada aqui, por isso que eu perguntei. Tá travado? É muita beleza, por isso que a tela travou. Pois é, né? Nós duas, né, Sandra? O Instagram até parou. Né? Ellen, para quem não te conhece, se apresente. Bom, meu nome é Ellen, eu sou hipnoterapeuta e eu também tenho capacitação em constelação familiar. E o meu objetivo da Sandra hoje, nesse tema dessa live com relacionamento familiar, é trazer uma visão bem leve de como a gente pode melhorar os nossos relacionamentos seguindo alguns princípios da constelação familiar, mas com uma linguagem bem simples que dê para todo mundo entender, que dê para aplicar em casa, de como melhorar as nossas relações. Afinal, a gente nasce no meio de uma família, a gente cresce, a gente passa o tempo todo no meio de uma família, e quem é que não tem um pouco de conflito com isso, não é mesmo? Então, Sempre há alguma coisa, né? Então, você entendendo melhor, né? Que a gente já vem trabalhando isso, falando dos vários tipos de relacionamento, e nós somos programados por essa vivência, né? Principalmente com o pai, com mãe, as pessoas que criam a gente. Então, vamos, né, aprofundar um pouquinho mais nesse assunto e aí dar uma visão maior. Então, diga, exatamente. Ellen. Bom, antes de começar com alguns dos princípios que a gente pode aplicar em casa, eu gostaria de começar a falar sobre a aceitação. A gente tem que reconhecer que todas as pessoas à nossa volta são únicas e são diferentes. Por vezes a gente quer mudar quem está à nossa volta, por vezes a gente quer que as pessoas sejam diferentes, mas a gente tem que entender que cada um tem uma personalidade, cada um tem uma programação,
Cada um veio de uma família, cada um passou por algum certo tipo de sofrimento, aprendeu crenças, aprendeu comportamentos, aprendeu emoções, aprendeu sentimentos. Cada um vem de um núcleo diferente, de uma família diferente. Então não tem como a gente querer que as pessoas de dentro da nossa família sejam do jeito que a gente quer. Porque cada um de nós tem uma personalidade. Cada um de nós passa por experiências diferentes. Então é muito importante a gente exercitar essa aceitação para a gente ter uma aproximação com as pessoas da nossa família e não ficar sempre, nossa, ela não é do jeito que eu quero, eu acho que devia ser assim, devia ser assado. Eu acho que é um primeiro passo para a gente olhar diferente para a nossa família. É bem aquela, né? Oi? Fala, né? Ah, eu não quero ser igual ao meu pai, não quero ser igual à minha mãe, ou tem algum fato. Só que você se parece muito, ou por amor, ou por repulsa, mas você fica igual. Isso. Então, nada, E pode falar. nada melhor que entender esse âmbito, porque provavelmente você vai repetir esses padrões, porque você foi ensinado, programado dessa forma. Então, com esse entendimento, você aceitando como você é e como ele é, fica mais fácil. Tem muito relacionamento também, até de amizade, né? Amizade, namoro, que também tem essa, né? De reclamar da pessoa, né? Ouve isso muito em casa, ah, seu pai isso, sua mãe aquilo, confunde um pouco, e aí tenta mudar a pessoa. Tenta mudar a pessoa, e a pessoa muda, e fala, nossa, você tá tão diferente comigo, o que que aconteceu? Não foi você que queria que eu mudasse, né? Enfim, é importante a gente entender essa diferença entre as pessoas, porque numa relação familiar normalmente existe conflitos. Normalmente vai entrar em discordância porque o comportamento do filho não é de acordo com o comportamento que o pai gostaria de ter, ou o próprio comportamento do pai não é o que o filho gostaria. Então, entender essa diferença, entender que existem essas diferenças. E principalmente dialogar. Dialogar, dialogar e dialogar 100 vezes. Porque a gente já ocasionalmente tem conflitos. E como que a gente vai resolver nossos problemas se a gente ficar quieto? Se a gente ficar ali mexendo no celular, se a gente ficar saindo de casa, se ficar evitando quem está dentro da sua casa. De que maneira a gente quer que melhore, que caia do céu um melhor relacionamento com a nossa família. Então, sempre dialogar muito e entender, e compreender a dor do outro, por mais que seja diferente da sua e por mais que você não concorde. Dialogue. Eu, estudando para essa live, eu achei um artigo de uma entrevista com mais ou menos 30 adolescentes de um colégio, e desses 30 adolescentes, metade eram dependentes químicos. E na entrevista que fizeram com eles, perguntaram era um artigo sobre comportamento e relacionamento familiar. Perguntaram para eles o que mais falta na sua casa, o que você mais sente falta. E a resposta quase unânime, foi mais de 70%, foi diálogo e compreensão. Os pais hoje não estão sentando dialogar com os filhos para evitar conflitos, para não resolver esses conflitos. E por mais que por mais que as opiniões sejam discordantes, não há a compreensão, vai um para um lado e outro para o outro. Não há aquele entendimento de ele é diferente de mim, eu não concordo, mas está tudo bem. Há também parte dos filhos, né, que evitam, né, é celular, é jogo, é amizade, as pessoas de fora são melhores, porque a mãe do meu amigo, não sei das quantas, né? Teve caso, meu marido é bem comunicativo, né, você sabe, então assim, ele conversa, brinca, e teve amigo dos meus filhos que falou, ah, eu queria que você fosse meu pai. Né? Se você fosse meu pai, seria melhor. Aí ele falou assim, você só conhece o lado legal. O lado de colocar em ordem, de mandar escovar os dentes, de forrar a cama, que tem que estudar. Você não conhece, mas é igual ao seu.
Então, você tem o pai que você tem porque você tem. Eu sou só o seu amigo, então sempre me queira como amigo. Ele deu uma explicada assim, né? Porque a criança é coisa de doido. Mas é engraçado como tem muito isso, né? A grama do vizinho é melhor, o pai do colega é melhor, a vida do fulano é melhor, a mulher de não sei quem é mais gostosa. Então, tipo, né? Vamos parar de olhar para os outros e olhar para cá? Ainda mais Tá agora dentro nesse do próprio mundo, campo. né? Que não tem como, porque é mesmo. Uhum. É, e que fica claro, a gente está citando exemplos, às vezes, de clientes, às vezes da nossa família, são experiências próprias, são experiências estudadas e são experiências que a gente tem com clientes também. Algumas experiências, no caso, eu falo às vezes de filhos, mas eu conto a minha experiência como filha, porque eu ainda não sou mãe. Mas entre as várias experiências que a gente tem. O seu E filho já vai vir na vantagem, né? A mãe, reza a lenda a que mãe já sim, né, faz Sandra? terapia, já foi costelada, já tá na vantagem. Nasce terapeutizado já. Já, na barriga já começa. Exatamente. Bom, e entre o que a gente tinha proposto em fazer, eu selecionei 3 posturas que são importantes da gente ter com a nossa família. Por que 3 posturas e não 3 passos? Porque não é uma coisa que eu faço e vai melhorar logo em seguida. São coisas que eu vou construindo ao longo do tempo, que eu construo o meu olhar, que eu construo o meu comportamento e que eu vou pondo tijolinho por tijolinho até que as nossas relações melhorem. A primeira delas é todos pertencem. Eu pertenço, todos os membros da minha família pertencem, todo mundo pertence à minha família. A gente, quando nasce, a gente já nasce no meio de um grupo, a gente já nasce num ninho. Nesse ninho tem seu pai, sua mãe, sua família. Você pertence a essa família. Você gostando ou não, sendo seu pai assim, sendo sua mãe assado, você nasce dentro de uma família, você pertence a ela. E nessa ânsia de pertencimento, às vezes a gente puxa padrões bons e padrões ruins. Nesse crescimento, por exemplo, uma criança que tem um comportamento bom, o pai, a mãe chega lá, nossa, você se comportou muito bem, toma aqui um presente, você vai ser parabenizado por isso, ok. Daí a criança tem um comportamento ruim, como os pais reagem? Os pais se repreendem, os pais ficam sérios, os pais ficam frios e às vezes até dão um castigo para a criança. O que acontece na cabecinha daquela criança? Puxa, se eu não me comportar do jeito que o meu pai e minha mãe quer, eu não vou mais pertencer a esse grupo. Eu tô fora. A cabeça da criança começa a entrar em colapso porque foi ali que ela nasceu. O que vai ser dela se dali ela sair? Então, é importante a gente ter consciência que a gente pertence a um grupo, que a gente pertence a uma família, mas selecionar o que realmente faz bem pra gente, o que não faz. Porque a nossa família é como se fosse um mantra, assim, fique aqui nas minhas crenças que é mais seguro. Porque a nossa família vai fazer de tudo para que a gente se sinta bem, para que a gente esteja acolhido naquele lugar. Só que nem sempre esse acolhimento, nem sempre esse pertencimento vai trazer tudo o que você quer da maneira que você quer. Então, é importante a gente ter a consciência disso, saber se às vezes, mas eu queria ser mais amado, eu queria ser mais olhado. Essa sua obsessão por amor, da onde vem? Será que não tem alguma coisa lá atrás que você fala, poxa, em algum momento eu fui repreendido pela minha família e hoje eu tenho essa necessidade de buscar esse amor, essa necessidade de ir atrás? Até esses dias eu fiz um post sobre a raiva. Da onde vem a sua raiva? Será que isso não é uma coisa que não foi sanada lá atrás? Isso não só influencia no seu comportamento com a família, influencia no trabalho, influencia na sua vida pessoal. Às vezes você está lá no seu trabalho, nossa, mas eu não sou reconhecido aqui, eu não sou promovido. Você se sentiu rejeitado quando? Da onde veio essa rejeição? Será que não veio lá atrás, às vezes, de uma interpretação que você teve da sua família? Que a sua família fez com você? A necessidade de
de ser reconhecido, né? De alguém falar assim, ah, parabéns, né? Essa questão da recompensa, ah, parabéns, você fez bem, né? Então, essa necessidade do reconhecimento é um tipo de bloqueio também, né? Trata, mas tem que ter uma percepção, uma consciência, porque muitos se travam e se frustram nesse detalhe. Exatamente. E entender, ter a consciência que às vezes isso não é culpa da sua família, às vezes é a sua interpretação. Às vezes você se sentiu abandonado, às vezes você não se sentiu amado, mas você foi criado com todo amor e carinho do mundo dentro da sua família. Afinal, você foi desejado, você nasceu, seus pais te deram a vida. Então entenda se às vezes não é uma interpretação sua, que você acha que você não está pertencendo, que você não está no círculo familiar, mas às vezes é a sua interpretação que não está entendendo direito o que está acontecendo ali. E tomar muito cuidado com essa parte do pertencimento também, a gente sinta, que às vezes a gente se sente excluído e isso faz parte do nosso julgamento, do nosso ponto de vista. Porque a gente julga, às vezes, ser excluído de alguma coisa, mas a gente efetivamente não é. E essa exclusão, esse sentimento de exclusão, a gente como hipnoterapeuta, né, Sandra, a gente sabe o quanto ela pode causar males depois quando a gente fica adulto. Às vezes uma síndrome do pânico, às vezes um distúrbio de sono, às vezes uma depressão. Esse abandono pode causar muita coisa. Mas não por Sim. culpa dos pais, às vezes pela sua interpretação de você ter achado que você foi excluído. A sensação, né? O sentimento de que fui abandonado, mas não que realmente aconteceu algum tipo de abandono. E isso reverbera tanto que pessoas, né, que têm relacionamentos amorosos bons, felizes, assim, para dar tudo certo, se privam de se libertar, de ter uma felicidade maior, porque fica voltando lá para a família e fala, ah, se eu me dedicar à minha família, montar minha família, se eu me dedicar ao meu marido, nós viemos, né, evoluindo para ter a nossa também, ela fica, não, e o meu pai e minha mãe, fica lá pro passado. E aí, tipo, não, porque ela me rejeitou, eu não vou fazer isso. E fica essa necessidade de tanto cuidado. Travou aí para você. Aí, agora voltou. Então, às vezes, a pessoa se prende tanto nesse sentimento, nessa sensação, que deixa de ser realmente feliz, se prendendo a essa família de origem, a essa sensação de rejeição. E no final, essa rejeição repercute no próximo relacionamento, na próxima família, porque você excluiu a outra. Você excluiu porque a outra não fez isso, ela não fez aquilo, ela não serve para mim, e no seu você acaba repetindo a mesma coisa. E se você se sentiu rejeitado por isso, se você se sentiu mal por isso, imagine uma pessoa da sua família que você exclui. Imagina, por exemplo, que a Sandra fosse minha prima. Ai, ok, a Sandra é minha prima, mas ela fala muito alto. Ninguém aqui na minha família fala alto. Mentira, minha família é um bando de italiano. Mas eu já fico com aquela coisinha na cabeça. Poxa, eu não vou ficar muito perto dela porque eu não gosto do comportamento dela. Não se enquadra no comportamento da minha família. E estenda isso é uma coisa simples, estenda isso às vezes para algum dependente químico ou às vezes alguma pessoa que não tem um comportamento que está encaixado na família. Então é importante a gente olhar para isso, para o pertencimento nosso e para o pertencimento dos outros. Essa exclusão sempre traz esse padrão de volta. Sempre, a gente percebe muito nas terapias. Eu fui fumante durante muito tempo. Parei e voltei várias vezes. Quando eu entendi o que eu supria, o que eu cobria, preenchia com o cigarro, foi quando eu parei de fumar. E foi numa conversa que uma pessoa veio me perguntar, Sandra, você que estudou essas coisas, né? Atende. E um parente tinha ficado algum tempo numa clínica de recuperação, saiu, 3 dias depois voltou, usar droga e tal.
E eu ainda fumava na época. E aí eu comecei a conversar o porquê do vício, né? Foi explicar para ela um bate-papo, não foi nem atendimento. E o engraçado é que no dia seguinte eu não fumei mais. Eu parei de fumar e até hoje eu não sei quanto tempo que eu não fumo. Eu nem gravei a data, uma hora para outra. Aí eu falei, nossa, eu entendi o porquê do meu vício. Qual que era o buraco, o que, que eu estava preenchendo com aquele cigarro? Qual que era o sentimento que faltava que o cigarro me transmitia? E foi assim, papum. Foi muito interessante isso. E é efetivo, né? Quando você acha a causa emocional, é efetivo. Muito. Bom, a segunda postura que eu gostaria de falar é tome o seu lugar. O que eu quero dizer com isso? A gente, por exemplo, como filhos, nós estamos aqui como filhos e nossos pais estão aqui. Nós somos filhos, nós somos descendentes dos nossos pais. O que que acontece? Às vezes nós, como os filhos, falamos: ah, é porque minha mãe devia ser assim. Ah, é porque meu pai devia agir desse jeito. Ah, é porque minha mãe agiu errado naquilo lá. E a gente vive querendo se colocar na razão dos pais. Isso é uma desordem que causa muito conflito entre nossos pais. Com os nossos pais. Inclusive, é uma experiência pessoal que eu, na constelação, descobri que eu com minha mãe estava tendo muito conflito por esse motivo. Porque nós, seres humanos, na nossa arrogância, digo arrogância porque não é uma arrogância consciente, uma arrogância inconsciente. A gente se acha melhores que os outros. A gente não aceita o jeito dos outros e quer fazer o nosso jeito. Só que em relação aos nossos pais, eu até trouxe a árvore porque eu gosto muito do significado que ela traz. Eu não vou conseguir saber para onde eu estou apontando aqui porque eu não estou enxergando o meu vídeo. Mas nós, filhos, estamos aqui embaixo. Os nossos pais um pouquinho mais em cima. Os nossos avós um pouquinho aqui. E os nossos bisavós aqui em cima. Às vezes aquele bisavô ali em cima, ele quase morreu na guerra. Não morreu. É por isso que você está aqui hoje. Às vezes aquela avó ali deixou de casar com a pessoa que ela amava para casar com seu avô. E é por isso que você está aqui hoje. Às vezes a sua mãe quase morreu no parto para te ter. E é por isso que você está aqui hoje. Então me diz, qual que é o seu tamanho frente a todo mundo que veio antes de você? Todos eles, do jeito que eles agiram, trouxeram a vida até você. Então eles foram bem-sucedidos, tortos do jeito que você tem interpretado, mas a sua vida chegou até você. Pode ser da maneira que você acha errada, pode ser de uma maneira que você não acha que tenha sido bom, que tenha sido correta, mas a vida chegou até você. Então, eles tiveram sucesso na missão deles. Então, pense o seu tamanho em relação aos seus pais. Analise como é a relação com os seus pais. Se você está aqui ou se você está querendo ter a razão em cima deles. É uma reflexão até mesmo para com os filhos. Você está aqui, seus filhos estão aqui. Como você está tratando eles? Ah, porque meu filho gosta de comer isso. Ah, é porque eu tenho que dar o brinquedo que meu filho quer. Ah, é porque eu tenho que dar para o meu filho tudo que eu não tive. Eu estou subindo. Eu estou me tornando filho do meu filho. Eu estou saindo do meu lugar de pai. Então, vale a gente refletir sobre isso. Em que lugar que a gente está se pondo? A gente, como pais, a gente está se pondo acima ou abaixo dos nossos filhos? Eu não digo da pose de arrogância, eu digo da pose de ordem. Você, como pai, você gerou a vida do seu filho. Então, você tem que pôr os limites. Você pode dar o que você quiser, você pode dar presentes, você pode dar carinho, mas entenda que o limite também é amor. Não faça tudo o que seu filho quer porque ele quer. Você vai estar trocando de posição, você vai ser filho do seu filho. E isso traz consequências graves para o relacionamento, assim como a sua pose em relação aos seus pais, as poses em relação aos seus filhos também. A gente vê muito disso hoje em dia, muito. Vejo muito nos atendimentos, os pais que fazem muito a vontade dos filhos e os pais que dizem como os pais devem se portar. Até que ponto você tem o direito a fazer isso?
Eu não sei se você percebe bastante aí no seu, Sandra, mas aqui eu relaciono bastante quando eu faço os entendimentos, essas questões. Sim, tem bastante. Um movimento só que mudasse, um que não se conheceu, né? Que nem essa colocação que você fez. Por uma vírgula você não estaria aqui, né? Ah, mas eu não pedi para nascer. Ah, mas se eu não nascesse nessa família, eu nasceria em outra. Não, você nasceu onde você tinha que nascer, né? Tudo é amor, mesmo que seja dor ou mesmo que seja repulsa, mas é um amor. Saiba fazer esse amor saudável, porque se não Exatamente. é saudável para você, imagina para quem te deu a vida. E, consequentemente, o que você faz com os seus pais, eu achava engraçado, que, olha só, que às vezes eu aprontava alguma coisa, minha mãe falava assim, você ainda vai ter filho. Aí eu virava para ela, nossa mãe, para de jogar praga. Falava bem assim, eu não entendia nada dessas coisas. E apesar que eu não era muito assim, serelepe, fiquei descarada depois de grande. Mas é engraçado, né? Uhum. Então, e depois que eu tive filhos, eu vi algumas coisas que eu repetia, né? Essa questão também do abraço, eu não gosto de abraço, toque físico. Eu percebi, porque a minha filha falou, ela me cobrou isso. Nossa, eu sou sua filha, você não vai me abraçar? Aí eu falei pra ela, né? Não, mas eu te abracei. Ela, não, um abraço, a senhora já me tira, já me empurra. E minha mãe fazia a mesma coisa. E aí foi que eu percebi, fui trabalhar isso, né? É bem interessante esses pontos que você começa a observar. É um choque de realidade, né? Põe choque Então, nisso. então, nesse ponto, é importante você respeitar essa ordem. Essa ordem tem na relação de pai e filho, tem na relação entre irmãos mais velhos e irmãos mais novos. Os irmãos mais velhos vieram primeiro, eles conhecem mais da vida que você. Essas relações têm em empresas também, entre funcionários e os chefes, entre os subordinados e os chefes, na escola, entre o professor e o aluno. Então, sempre lembrar que é importante respeitar a ordem, é importante você respeitar quem está acima de você, quem veio antes de você. Pois por mais que você se julgue sábio, por mais que você se julgue inteligente, eles já tiveram mais experiência que você, eles têm mais a acrescentar que você. Inclusive, nesse ponto, uma coisa que me tirou da zona de conforto faz mais ou menos um ano, no grupo de constelação que eu frequento, foi quando a consteladora falou assim: a obrigação dos seus pais, quando decidiram te dar a vida, é te dar a vida. Fora isso, é tudo expectativa sua. Para mim foi um choque, eu fico até hoje pensando nisso, porque você fica assim, ah, mas minha mãe não me deu carinho, não me deu abraço, que nem você falou. Expectativa sua. Ai, mas minha mãe tinha que ter me dado dinheiro, tinha que ter pagado minha faculdade. Expectativa sua. Se ela podia pagar bem, se não podia pagar bem também. Ah, mas meu pai me abandonou quando eu era criança, quando eu ainda era neném. Ok, eu respeito. Eu entendo que foi super difícil. Mas às vezes tenha sido melhor ele te abandonar e você ter outro pai do que ele estar junto. Às vezes a educação que ele fosse te dar não fosse melhor do que a ausência dele. Ele fez o papel dele quando ele te trouxe aqui e te deu a vida. Essa foi a função do seu pai, essa função foi a função da sua mãe. Fora isso, a expectativa sua, a exigência sua na sua postura. Você é responsável pela sua vida. Eles foram responsáveis por te dar a vida, foram responsáveis por te cuidar, foram responsáveis por você crescer. O resto é expectativa sua. E o que Isso bate, hoje às vezes fica fica um suspense no lugar, porque é realmente uma coisa bem forte. Para mim, tocou bem é um fundo quando soco eu na ouvi. boca do estômago. E aí é refletir e ver, né, o Oi? que você está fazendo com a vida que você ganhou. Oi? Tá escutando? O som tá ok para vocês? Tá todo mundo ouvindo, vendo? Me sinaliza aí nos comentários, por favor.
Tá escutando, Ellen? Pra mim tá cortando bastante você, Sandra. Não sei se a minha tá cortando também. Você quer sair e entrar de novo? Aí eu te chamo? Agora você Aí a ficou gente boa pra volta. mim. Ficou bom? O meu tá travando ainda? Não. Tá Ah, então tá bom. tranquilo. Ah, então, manda ver. Beleza. Então vamos ao terceiro e último princípio. Equilíbrio em relações horizontais. O que seriam essas relações horizontais? Até agora a gente estava falando de família, de relação pai e mãe, de relação pai e filho, que são relações hierárquicas verticais, que vêm de cima para baixo. As relações horizontais são relação com os iguais, que seria mais especificamente relação de casal e relação também com os amigos. Certo. Falando mais especificamente da relação de casal. Por que que é importante você ter equilíbrio na relação de casal? O que seria esse equilíbrio? Seria a questão da doação de cada membro na relação. Por exemplo, a mulher faz comida para o marido, a mulher compra um presentinho para o marido, a mulher vai numa festa dos amigos do marido e a mulher está sempre doando. Quando ela está numa pose de doação, que ela doa, e o marido não retribui, em que posição ela está? Ela está na posição de mãe do marido. Ela está doando, está dando atenção, está doando está doando o que ela é capaz de doar para o marido. E ele não retribui. Então, nessa relação, a gente vê muitas mulheres se enquadrando como mãe do marido. Aquela que cuida, aquela que faz tudo e que não tem a retribuição. Isso, da mesma maneira, pode acontecer o contrário, que o marido é o pai da mulher. Ah, porque eu vou casar com ele porque ele cuida de mim. Ah, porque eu vou casar com ele porque ele me dá atenção, ele me dá carinho. E ele dá, e ele dá, e ele continua naquela doação, naquela dedicação de fornecer as coisas para a mulher dele e ele se torna o pai da menina. Então, a importância do equilíbrio é isso. No relacionamento horizontal, no relacionamento de casal, essa doação dos dois tem que ser constante. Uma hora a mulher faz a comida para o marido, outra hora o marido leva para jantar, outra hora a mulher sai com as amigas, outra hora o marido sai com os amigos também, e assim fica nesse equilíbrio. Porque o desequilíbrio dessa relação, assim como a transgressão da ordem que a gente comentou agora há pouco na relação de pais e filhos, na relação de casal, se tem muita doação de um lado e pouca resposta do outro lado, vai ter um desequilíbrio, vai ter brigas constantes e nunca ninguém vai se entender. Porque não vão estar se tratando como igual. Eles vão estar se tratando numa posição superior ao do outro. Eu gosto de usar bastante a mão para fazer essa analogia, porque exemplifica como a gente se porta, em que postura a gente se põe nessas situações. Fica a mão assim, fica mais fácil para entender. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando se há esse desequilíbrio familiar de que eu achar que eu sou maior, que eu achar que eu sou melhor que meus pais, é muito mais provável que haja esse desequilíbrio também numa relação amorosa de marido e mulher, de ficar doando, cobrando. Depende da sua postura com o seu marido. Se com o seu marido você também tem essa pose de doação, de sempre fornecer tudo, de não ter retribuição, eu não digo que a retribuição tem que ser exatamente igual. Às vezes você dá carinho, mas seu marido te dá atenção e não te dá carinho. É uma questão de potencialização. Certo. Mas se você não tem uma relação em equilíbrio com os seus pais, que foi da onde veio a vida, como é que você vai ter uma relação de casal? Entendeu? Se você não olhar com amor para o relacionamento que seus pais tiveram, por mais conflito que seja, entendendo que ela é sua mãe e ele é seu pai, e o casal mãe e pai não tem nada a ver com você, por isso é muito importante quando há brigas em relação ao pai e à mãe, o filho está fora. Porque daí é a relação dos dois, não é
a relação filho-mãe e filho-pai que está sendo afetada. É a relação marido-mulher. Então, tirar o filho fora. Então, se você não está em paz com os seus pais, com esse relacionamento com a sua família, como que você vai prover isso para a família que você construiu? Esse entendimento. Se você não tem esse entendimento com o seu relacionamento, você, sua mãe e você, seu pai, como que você vai entender o seu relacionamento com o seu marido, com os seus filhos? Então é uma Entendi. coisa que a gente está constantemente se policiando para a gente ter o maior equilíbrio possível, o menor número de conflitos. Eu não vou dizer assim, eu vou estar em Eu, equilíbrio 5% do tempo. Não vai. A nossa vida é uma coisa assim. eu pego muito isso. Eu tenho muito atendimento desse, de que a mulher, ou o marido, né? O meu cliente vai lá, ele se doa muito, né? Quando o marido tá, ou quando a mulher tá, já peguei caso de homem também fazer isso, né? De dar atenção, de ser só aquela pessoa e tal. E aí, quando você faz a terapia, você faz o tratamento, ele sente uma falta, uma ausência, uma rejeição de um dos pais. Geralmente é mãe, né? Que aparece, assim, pelo menos nos casos que eu estou relatando. E aí, quando casa, quando tem marido, ou quando tem esposa, fica fazendo tudo, tudo, tudo para a esposa. Acho que se pudesse um banheiro pela esposa ou pelo marido, ia, tipo, nesse nível. Uhum. Então, por isso que eu te fiz essa pergunta. Então, nesse caso que você falou, ele não teve o que ele queria da mãe. Será que ele não está procurando na mulher a mãe que ele não teve? Ele tem que entender que é diferente. Ele tem que entender que a mãe dele foi a mãe dele e a mulher dele não é a mãe dele. Ela não vai atender ao nível que a mãe atendeu ou ao nível que ele queria que a mãe dele atendesse. Ela é um Aí tá igual a a ele. expectativa de novo, né? Exatamente. Enfim, é importante você sempre olhar para a sua relação em função disso, em função do equilíbrio, essa relação de casal, para que você evite esses conflitos desnecessários. Que muitas vezes os conflitos que a gente tem é realmente, mas você não me deu atenção. Ele não te deu atenção ou alguma coisa lá atrás mexeu com você? De alguém que não te deu atenção. E, claro, sempre avaliar como que ele é capaz de fazer essa doação por você ou não. Né? Às vezes, o ponto forte do seu marido é seu ponto fraco. E, às vezes, você pode compensar isso com outro ponto forte seu e que seja ponto fraco dele. Por exemplo, eu projetei uma cobertura para minha garagem. Você como mulher. É um exemplo hipotético, bem besta. Mas eu não vou conseguir construir. Meu marido pode não saber projetar, mas ele pode construir, ele tem a força para isso. Então, compensar os pontos fortes com os pontos fracos do outro. Afinal, é para isso que a gente inconscientemente se junta. Para a gente melhorar as nossas fraquezas, para a gente ter essa relação de companheirismo e de mútua colaboração entre os dois. Vamos ver se o pessoal tem pergunta. Quem quer mandar uma perguntinha, diga que nós vamos responder. Ai, ai, ai. Como é que foi escutar? A expectativa sua, o problema é seu. Vamos pensar aqui. Tem algum ousado nessa live aí? Tem um Ricardo mandando bastante carinho aqui. Acho que a propósito você vai conversar mais sobre relação de casal amanhã ou depois, né? Com ele. Amanhã tem live com o marido. Essa eu vou doar, essa eu quero assistir. Estarei presente. Olha, eu não vou nem comentar. Eu não vou nem comentar. E aí, alguém tem pergunta? Tem alguma coisa mais para complementar? Uma dica para melhorar algum exercício? Quanto tempo nós temos? Tem mais uns 10 minutinhos ainda. Em relação a essas relações horizontais, eu gosto de citar também que é comum na relação entre amigos. Eu tenho um amigo que me dá muito presente, que me dá muita atenção, que está todo dia na minha casa. Pô, mas eu não vou na casa dele, eu não consigo dar atenção porque eu não tenho tanto tempo que nem ele, eu não tenho dinheiro para comprar presente. Naturalmente, essa relação vai se desmontar, porque você não está podendo compensar isso também.
É uma relação horizontal, tem que ter um equilíbrio. Então a gente consegue ver isso nas relações de amizade também. Esse é o dar e receber. Isso, exatamente. Que E claro, englobando. não necessariamente material, sim atenção. Sim, sim. Em relação às expectativas, em relação ao sentimento, e pode ser em relação material também. Afinal, quando você recebe muito presente de alguém que você gosta, você sente aquele negocinho incomodando que você tá em dívida, tipo, pô, preciso dar um presente de volta agora, né? A gente sempre fica nessa dívida porque é a nossa necessidade interna de equilíbrio. E claro, englobando todos esses três princípios, não esquecer nunca do amor próprio, que já foi falado em uma ou duas lives aqui, e nunca deixar isso de lado. É importante a relação familiar, é importante você melhorar as relações com sua família, pois são elas que refletem nas suas relações profissionais, nas suas relações pessoais, porque tudo que você vive dentro de casa reflete no seu comportamento lá fora. Tanto nos valores, no sentido de, poxa, eu aprendi isso em casa, eu quero ser assim também lá fora. Quanto ao que você não quer, tipo, poxa, a minha família me deixou a desejar em, sei lá, honestidade. Eu quero ser uma pessoa mais honesta que minha família. Então, isso reflete nos nossos comportamentos, nas posturas que a gente vai adotar lá fora. Tem pergunta. Tem. A questão de dar muitos presentes em relação a uma pessoa não que quer compensar alguma deficiência, uma pessoa que dá muito. Sim, às vezes a pessoa que dá muito presente, ela quer compensar uma deficiência interna, tipo, poxa, eu não ganhei presente e eu gosto daquela pessoa e minha maneira de demonstrar amor por ela é dando presente. Às vezes isso pode ser um conflito pessoal de origem da pessoa que está te dando presente. Mas daí isso refletir em você já é outra dinâmica. Uma coisa é a necessidade da pessoa e outra coisa é a capacidade que você tem de equilibrar isso. Aí tem que investigar, né? Cada caso é um caso, mas é possível sim. Deixa eu ver se tem mais alguma. Como entender o papel de conflitos para entender os afastamentos paternos? Isso passa para outras gerações? Depende como você carrega no seu coração. Depende se você olha para esse, no caso foi afastamento paterno, né? Depende se você olha com respeito ou se você olha isso como uma exclusão. Como a gente falou lá naquela primeira postura, tudo que você exclui acaba voltando para você, porque é um julgamento seu. A gente percebe bastante nos atendimentos que tudo que a gente exclui volta pra gente. Às vezes tem um caso de, ai, meu pai era alcoólatra e abandonou minha família. Daí chega o filho, depois de alguns anos, aí com 30, 40 anos, vira alcoólatra por amor ao pai. Amor, no caso, mas eu odiava meu pai porque ele se afastou da minha família. Mas você está repetindo o padrão do pai por amor. Por amor, por querer trazer ele para perto de você. Então tem que avaliar o olhar em relação a esse conflito com o pai. Você está olhando com respeito ou você está olhando com ressentimento? Eu entendo que dói, eu entendo que não é fácil crescer sem o pai, mas talvez ele tenha tido um motivo para isso. Talvez ele não se sentisse capaz de criar o filho. Talvez tenha sido melhor ele estar longe. Então depende se você olha para o seu pai, para essa relação com respeito ou com exclusão. Sim, isso gera uma carência. Você vai ficar com uma expectativa em relação ao pai. Você vai falar, poxa, mas meu pai poderia ter estado presente. Essa é a sua interpretação. É o seu ponto de vista, a maneira que você acolhe no seu coração. Ele poderia ter estado presente. É doloroso, provavelmente tenha te causado inúmeras dores ao longo da sua vida. Mas com que olhar você olha para essa atitude do seu pai?
No Você caso, usa isso. Pode falar, Sandra. complementar aí a segunda, dentro da mesma pergunta, isso passa para as outras gerações? Analisa o que você vive e o que você faz, se tem congruência, se está muito parecido com o teu passado. Se você excluiu alguém, se você excluiu seu pai, se você não está excluso de alguma situação. Porque muitas vezes, o que, que acontece? Até hoje, a gente, né, num estudo que estava fazendo, quando não há o perdão, quando não há o entendimento da situação, e perdão não quer dizer que você tem que concordar com o que aconteceu, quando não há esse entendimento, geralmente, a pessoa passa pela mesma coisa para sentir a mesma dor, e aí vinha a ressignificação. Até que gaguejei no negócio. Ressignificação. Então, pode ser que mais alguma? Vou ver aqui. É bem isso. É bem isso que você falou, depende como você olha para isso. Se você, o aceitar, eu aceito que meu pai me abandonou, não significa, ok, pai, uhul, você me abandonou, não é isso. Não, você pode achar que ele é um... Pode falar você palavrão? entender, tipo... Vai, Sônia, você não tá te aguentando. Você pode, tipo, né, você perdoa, beleza, aconteceu, mas meu pai é um baita de um pi, mas com todo respeito. Você não tem negado a minha consciência, né? Eu falo uns pi por aí, entendeu? Mas não quer dizer que eu também, né, seja uma falta de respeito. Depende da sua interpretação, a que está aqui dentro. Às vezes seu pai não tinha um tostão furado para te ajudar em casa. E com que cara que ele ia entrar na sua casa para te ver? Para dar o amor dele de pai. Ele se sentia em dívida com isso. Ele não se sentia um pai completo com isso. Vai do conflito que o pai já tinha também. Internamente dentro dele. É uma coisa bem complexa porque envolve você, pegando já esse exemplo, envolve você, a sua vida, envolve a vida do seu pai, a vida que ele teve, o que ele passou e essa junção, a relação você e seu pai. São 3 histórias super diferentes. Não é só 2 gerações, né, pai e filho. É pai e filho, os teus filhos que vieram ou que vão vir, mais os teus antepassados, né? Então você pode honrar, respeitar, mas escolher outro modelo. Você honra e respeita porque foi dali que você veio. Se alguém não tivesse se conhecido ou decidido fazer um aborto ou fugido com o João da padaria, tu estava aqui. Então, já que está aqui, melhora a sua situação. Faça por você e para você, porque ninguém vai fazer. Né? Quando o pai se arrepende, deixa eu ver quanto tempo que a gente tem. A gente responde depois no story. Tem 4 minutos. Quando o pai se arrepende dessa situação ou de algo que fez. É uma pergunta do... Quando o pai se arrepende, ele está na postura dele de ter reconhecido o erro dele. Ele teve essa humildade. Talvez naquela situação, ele teve que tomar aquela atitude. Não é que ele quis, ele teve. Mas depois, no coração dele, ele entendeu o que ele passou e quis voltar atrás. Se ele tem essa humildade para voltar atrás depois de um erro que todos cometemos erros, não somos perfeitos. Estamos aqui falando de uma relação familiar, mas às vezes eu tô com um conflito em casa, às vezes a Sandra tá com um conflito em casa, mas se o pai foi humilde em reconhecer o que ele errou, qual é a sua pose em relação ao seu pai, em relação a isso? Você vai perdoar ele também ou você vai manter a sua postura retraída? Lembrando... Se você escolher a postura retraída, o que isso vai trazer de benefício para você? Ia frisar bem isso, né? Lembrando que tudo é uma escolha. Você escolhe ficar preso, segurando essa brasa quente te queimando, achando que, meu Deus, não podia tal, ou você solta aí e vive tua vida. Porque enquanto você está remoendo isso, você está revivendo isso.
E quanto mais você revive, mais raiz você cria, né? Então, repensar, refletir. Ellen, diga como as pessoas te localizam para que eles possam te seguir, acompanhar seus conteúdos. A gente depois pode marcar outra para continuar, não sei, quem sabe. Gostaram? Ótimo. Eu adorei. Diz aí suas redes, como é que acha você? O meu Instagram é EllenBorinH. A Sandra me marcou ali no espaço, pode ir no stories dela, é naquele endereço. Ou Ellen Borin mesmo, já aparece minha fotinha lá. E no Facebook também, Ellen Borin hipnoterapeuta. Eu Eu vou posto colocar Isso. Eu posto diversos conteúdos em relação à família, em relação a reflexões para a gente ter no dia a dia, para a gente ter mais autonomia nas nossas ações, enfim. O que a gente é encantada, né, Sandra? Bora tirar um print, uma fotinho, sorria. Tchim. Que bonitinha. Tirou? Lembrando que eu não me enxerguei a live inteira, tá? Não, mas tá bom. Eu deixo salva por 24 horas, aí você assiste. Quem quiser, segue a Ellen, tem muita coisa legal lá. Manda pergunta, manda aí um direct. A Ellen responde, eu também. E vamos nos melhorar. Ellen, muito obrigada pela tua participação. Eu que agradeço. Muito obrigada a todo mundo que assistiu. Vanessa, todo mundo que apoiou, Mayara, o namorado. Se desafiado, ó. Parabéns. Vou encerrar, vou deixar salva, tá bom? Beijo, valeu. Boa noite, beijo. Tchau, tchau. Tchau.